Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? O nome é Miriam Anita, estamos aqui hoje para estudar um texto do irmão Rodolfo Nascimento de Oliveira. Ele é pastor auxiliar na Igreja Batista Boas Novas, lá do Amazonas, e ele é pós-graduado em Teologia Bíblica e Ministerial. Logicamente, ele é de Manaus, Amazonas. Ele escreveu um texto chamado Preparação. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus, uma meditação para cada dia do ano. Quando nós nos atemos a ler a porção bíblica indicada, estudar juntamente com o texto que o Manancial publica, logicamente que nós somos inspirados, exortados e edificados. Isso promove o nosso crescimento cristão e também nos engaja cada vez mais com a missão de Deus. Porque é impossível ler a palavra, entender o que Jesus quer e não se mexer, né? Então, vamos iniciar orando, porque precisamos do Senhor para que nos mostre aquilo que precisamos aprender. Senhor Jesus, a mensagem de hoje é muito poderosa, chamada preparação. Que nós estejamos realmente preparados para a vinda, para a tua vinda. E que isso fique bem claro na nossa lição de hoje. Obrigada porque sempre estás conosco e pela liberdade religiosa que temos. Em teu nome que oramos. Amém. Bom, irmãos, então, hoje o nosso texto está em Mateus 25, versículos de 1 a 13. Vai falar das virgens. Mas eu queria falar um pouquinho antes, no capítulo 24, eu quero ler algumas coisas para os irmãos, por quê? Porque eu sei, né, muitos dos meus amigos que não frequentam a igreja e que não leem a Bíblia regularmente, eles escutam aquilo que eu entendi e muitas vezes a gente fala de algum contexto que eles não sabem, porque não tem essa intimidade com a palavra. Então, eu vou ler algumas partes antes, para que você que não tem essa intimidade, possa compreender do que nós vamos falar. O que quer dizer essa preparação, né, que o irmão Rodolfo Nascimento está falando. Bom, então, no capítulo 24 de Mateus, Jesus está conversando aqui sobre a volta dele. Ele prediz o final dos tempos, o princípio das dores, a grande tribulação que haverá. E ele fala no capítulo 27, do versículo 24 de Mateus, ele diz assim, ó: pois da mesma maneira como o relâmpago parte do Oriente e brilha até no Ocidente, assim também se dará a vinda do Filho do Homem. E depois no 30, ele fala assim: então surgirá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra prantearão e verão o Filho do Homem chegando nas nuvens do céu com poder e majestosa glória. Então, Jesus está falando aqui da volta dele. E no versículo 42, 43 e 44, ele fala assim, ó: por isso, Jesus está dizendo, né? Vigiai, porque não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Contudo, entendei isto: se o proprietário da casa soubesse a que horas viria o ladrão, se colocaria em sentinela e não permitiria que a sua residência fosse violada. É óbvio, né? Se a gente soubesse quando que o ladrão vai vir, a gente ia colocar uma sentinela lá. Então, Jesus adverte a gente: portanto, ficai igualmente vós alertas, pois o Filho do Homem virá no momento em que menos esperais. E agora eu vou ler para vocês uma parábola que fala sobre um bom e um mau servo, que também está no capítulo 24. E como eu disse, o irmão Rodolfo Nascimento não colocou para a gente ler, mas é importante que a gente se atenha para entender o contexto todo. E aqui diz assim: sendo assim, quem é o servo fiel e sábio, a quem o Senhor confiou os de sua casa para dar-lhes alimento no seu devido tempo? Feliz aquele servo a quem o seu Senhor, quando voltar, o encontrar agindo desta maneira. Isso quer dizer que o empregado esteja fazendo aquilo que o patrão dele mandou ele fazer.
Com certeza vos afirmo que o Senhor confiará a seu servo todos os seus bens. Quer dizer, ele vai passar a ser uma pessoa de confiança e o patrão fica tranquilo, porque sabe que ele é uma pessoa que realmente vai cuidar daquilo que é dele. Entretanto, supondo que esse servo, sendo mau, diga a si mesmo, deixa, né? Meu senhor está demorando muito e por isso passe a agredir os seus conservos e a comer e a beber com beberrões. O senhor daquele servo virá num dia inesperado e numa hora que o servo desconhece. E o senhor punirá com toda a severidade e lhe dará um lugar ao lado dos hipócritas, onde haverá lamento e ranger de dentes. Amém? Bom, então agora nós vamos ler a parábola das sábias e das tolas, que está em Mateus 25, de 1 a 13, que é o que o irmão Rodolfo Nascimento pede que a gente leia. E diz assim, ó: portanto, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. Lembrando, né, irmãos, que nessa época não tinha luz na rua, não é como a gente hoje que sai na rua e tem luz. Então tinha que levar as candeias, as velas, aquelas artefatos que punham azeite dentro para a chama ficar acesa. Então 5 dessas virgens eram sábias, mas outras 5 eram inconsequentes. As que eram inconsequentes, ao pegarem suas candeias, não levaram óleo de reserva consigo. Entretanto, as prudentes levaram óleo em vasilhas junto com as suas candeias. E o noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito, e eis que veio o noivo. Saía ao seu encontro. Então, todas as virgens acordaram e foram preparar suas candeias. As insensatas recorreram às sábias. Dai-nos um pouco do vosso azeite, porque as nossas candeias estão se apagando. Porém, as sábias responderam: não podemos, pois assim faltará tanto para nós quanto para vós outras. Ide, portanto, aos que vendem e comprai-o. Mas, saindo elas para comprar, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas encontraram com ele para o banquete de núpcias e a porta foi fechada. Mais tarde, todavia, chegaram as virgens imprudentes e clamaram: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Contudo, ele lhes respondeu: com certeza vos afirmo que não as conheço. Portanto, vigiai, pois não sabeis o dia, tampouco a hora em que o Filho do Homem chegará. Amém? Bom, irmãos, então, no capítulo 24, o tema da conversa de Jesus, como a gente já discutiu isso, falando junto com os discípulos, era a sua volta, né? Era a segunda vez que ele ia voltar aqui para a Terra, e ele deixou muito claro que não tinha como saber quando que isso ia acontecer. Mas a gente não pode esquecer, Jesus só disse que não saberíamos quando isso ia acontecer, mas ele disse que ele voltaria. Então, esta certeza nós temos. E agora, no capítulo 25, que acabamos de ler, Jesus está continuando esse assunto e ele conta a história de 10 mulheres. Ora, elas foram convidadas para uma festa de casamento, mas apenas 5 delas puderam entrar. Por quê? Porque elas estavam preparadas, né? Elas precisavam de azeite, 5 levaram, as outras 5 não. Foram procurar quem vendia o azeite para elas poderem chegar à festa de núpcias. Demoraram. Quando chegaram lá, o noivo falou: eita, não te conheço não. Não vai entrar não, te conheço. E já pensou que tristeza a gente ouvir isso de Jesus? Irmãos, isso é muito sério. Nós temos que estar preparados. Já pensou Jesus dizendo: olha, não te conheço. Sei quem você é não. Pode ir embora. Nossa. Bem, então, assim como o noivo do que a gente acabou de ler, dessa história que acabamos de ler, Jesus Cristo também virá. Talvez para 5 mulheres insensatas, sem juízo, o noivo está demorando demais, né? Talvez elas até pensassem: vai ver, ele nem vai chegar. Só que o noivo chegou. E quando ele chegou de surpresa, nossa,
Elas foram comprar azeite, mas era tarde demais. Elas poderiam ter comprado azeite antes, se preparado antes para a volta dele, mas não fizeram isso, né? Então, ficaram na mão. E a pergunta que não quer calar é: você está preparado para a volta de Jesus Cristo? Ou você é desses que fala, será que ele vai realmente voltar? Essa semana, esses dias lá no meu trabalho, houve essa discussão, né? Muitas pessoas deram risada, né? Disseram que não acreditam que Jesus Cristo vai voltar. E a gente não tá aqui para convencer ninguém, né? Porque quem convence as pessoas é o Espírito Santo, não? Do pecado, da justiça e do juízo. Mas as pessoas acreditando ou não acreditando, Jesus Cristo vai voltar. E quando ele vier, vai ser como um ladrão, ó. Ninguém sabe, vai chegar de surpresa e pá! E aí não vai ter mais nada para ser feito. Não haverá mais nada a ser feito. Não adianta se descabelar. Então, irmãos e irmãs, a gente não sabe o dia que a gente vai se encontrar com Cristo. A gente não sabe se a gente vai estar aqui no dia que ele voltará. Pode ser que a gente morra antes, mas pode ser que nós fiquemos aqui e que a gente veja ele voltar. Pode ser, ó, daqui a muito tempo mesmo. Mas pode ser agora, pode ser daqui a pouco, pode ser amanhã. Então, a gente tem que estar preparado. E como que a gente prepara? Como é que a gente se prepara para receber Jesus? Para aqueles que já entregaram a sua vida a Ele, buscando a santificação. Mas para aqueles que ainda não se posicionaram ao lado de Jesus, e é diferente você saber que Jesus existe, que Ele está lá, que Ele é Deus. Tem gente que frequenta a igreja uma vida inteira sem nunca ter entregado sua vida a Ele. Então, o seu posicionamento é pessoal. É você com Deus. É você reconhecer que Ele é o Senhor da sua vida e é o único que pode livrar você da morte eterna. É o único. É dizer para Jesus Cristo, você e Ele, ao falar, Senhor, eu reconheço o seu sacrifício na cruz. Peça para Jesus, se você ainda não pediu, que Ele perdoe os seus pecados e lhe permita entrar com Ele nessa festa maravilhosa, que será o dia em que Ele voltar. Ó, meu irmão, minha irmã, não deixa para depois não, viu? Não deixa, porque Jesus Cristo vem. Tá ouvindo os passos? Ele vem. E a gente não sabe nem o dia e nem a hora. Amém? Bom, nosso manancial termina assim, ó. Prepare seu coração e sua vida para se encontrar com o Salvador. Ele virá e não tardará. Agora eu termino, né, deixando aqui o meu abraço de ursa. Lembrando que para nós que temos certeza que temos que estar preparados para isso, para nós o abraço dá super certo. Quero também que vocês se lembrem do nosso versículo deste ano, que é 1 Tessalonicenses 5:9, que diz assim, ó, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero também aqui dizer o versículo do dia em relação à nossa lição, que eu não disse, que é Mateus 25:13, que diz assim, ó, portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Então, meus irmãos, agora sim, agora eu posso me despedir e vou me despedir com a frase do ano que diz, ó, não tema. Seja qual for o desafio que você estiver enfrentando, seja qual for a dificuldade, lembra, não tema. Deus já está lá.